Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do senador Paulo Paim, que gentilmente pediu essa sessão solene, o que muito nos honra. E, em nome dele, eu cumprimento todos os colegas da mesa, a minha companheira Aurora, da presidente da Fundação, Anfip, o nosso colega Edson do Mozap, que todo mundo conhece, um incansável batalhador, o presidente do nosso conselho, coordenador do nosso Conselho de Representantes, e o nosso querido amigo João Pimenta, que coordenou e trouxe aqui para o nosso público todos vocês que aqui estão, a quem eu agradeço muitíssimo a presença, porque se não fossem vocês aqui, estaria vazio esse ambiente. Então, muito obrigada por vocês terem comparecido. E o senador já disse, somos parceiros, porque defendemos, está no nosso DNA, auditores da Receita Federal do Brasil, oriundos da Previdência Social, está no nosso DNA defender as causas mais importantes da sociedade brasileira. E não tem dúvida nenhuma de que esta causa dos senhores é uma das mais importantes da nossa sociedade. É a solidariedade que nos move e, por isso, defendemos essa causa e ficamos muito felizes com esse projeto que foi aprovado e nos juntamos aqui ao senador para pedir à presidente Dilma que não vete esse projeto. Seria muito ruim, seria de uma maldade extrema se ela vetasse. E é com muita satisfação, muita honra que eu estou aqui hoje para falar sobre os 65 anos da Anfip. Esta sessão solene, solicitada pelo senador, é mais um reconhecimento pela luta da nossa entidade, que registra em sua história muitas conquistas e ações voltadas principalmente para a valorização dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e do trabalho dos seus associados. Aliás, mais do que honrada, me sinto verdadeiramente emocionada com a presença dos senhores e é, de fato, essa uma data histórica, pois são poucas as instituições que podem comemorar tantos anos de existência, 65 anos. Nossa entidade tem ajudado a construir a história recente do Brasil. Este é um país novo, especialmente diante de outras nações milenares, e isso aumenta a importância de se ter uma instituição associativa completando 6 décadas e meia de existência. A Anfip dedicou a vida à melhoria das condições de trabalho e remuneratórias dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, mas também sempre se preocupou com os trabalhadores do regime geral e de toda a sociedade brasileira. Se, por um lado, lutamos e lutaremos sempre pela valorização dos auditores fiscais da Receita, jamais esquecemos a importância da nossa atuação para o fortalecimento democrático do Brasil, com a garantia de acesso de todos os brasileiros a um sistema tributário justo e aos benefícios previstos na rede de seguridade social, construída também com o apoio da Anfip. As origens da Anfip e da carreira de auditoria fiscal estão ligadas à defesa da Seguridade Social. Os auditores fiscais sempre se empenharam na arrecadação das contribuições previdenciárias destinadas ao pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Previdência é um projeto reconhecido mundialmente e garante a sobrevivência de milhões de brasileiros. Aproveito para convidar a todos, como fez o senador, para o lançamento da nossa publicação Análise da Seguridade Social na próxima quarta-feira, dia 15 de julho, às 9 horas, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, que será presidida pelo nosso amigo e nobre deputado e também como senador, um incansável defensor dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos, o nosso querido deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Essa publicação é uma referência no estudo do sistema de seguridade social e, mais uma vez, desmente o discurso de que há déficit na Previdência.
Em 2014, a Previdência Social Pública teve um superávit de quase 54 bilhões, mais exatamente 53 bilhões 892 milhões de reais. Os dados estão nesse panfleto que vocês receberam, que foi distribuído aos senhores. Tendo em vista que há recursos na Previdência, não podemos deixar de nos congratularmos com o Congresso Nacional pela recente aprovação da extensão da regra de valorização do salário mínimo para aposentadorias e pensões maiores que o piso do regime geral, por meio de uma emenda à medida provisória, que o próprio senador já colocou e que muito nos alegrou ter sido aprovada no Senado. Vamos rezar para que a presidente Dilma Rousseff não vete tão importante medida que garante a manutenção do poder aquisitivo dos aposentados. O modelo atual de reajuste das aposentadorias é absurdo e pune qualquer trabalhador que recebe mais de um salário mínimo. Se a regra não mudar, é questão de anos para que todos os aposentados recebam tão somente um salário mínimo. Assim, recursos para melhorar as condições de vida dessa expressiva parcela da população. Não é justo que todos sejam rebaixados pelo mínimo, que nós sabemos que não é suficiente para que as pessoas tenham uma vida digna, com todas as suas necessidades, inclusive, em final, na sua velhice, que mais precisam de remédios e de um conforto melhor. Assim, a Anfip também defende a aprovação do projeto de lei 4434 de 2008, que corrige o valor das aposentadorias do INSS pelo número de salários mínimos na época da concessão. Mas, por outro lado, não podemos deixar de lamentar, senador, a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei de terceirização. É triste constatar que a proposta precariza as relações de trabalho e fragiliza a organização dos trabalhadores, cedendo à força do capital estrangeiro, do capital financeiro. Resta-nos a tramitação no Senado Federal e a Anfip quer se articular com os senadores para que essa excrescência não seja aprovada. Outras das nossas lutas é para que o Congresso aprove a PEC 555 de 2006, que acaba com a cobrança previdenciária dos servidores inativos. Somos os únicos que contribuímos mesmo depois de aposentados. A PEC 555 é uma proposta simples, com impactos financeiros mínimos para os cofres da União, mas que resultará em significativa melhora de vida para os servidores aposentados e para os pensionistas. É hora de dar um basta nesta taxação inaceitável. Assim como os senhores, nós, servidores públicos, somos sempre chamados a pagar a conta que nós não fizemos. Isso não é justo e, portanto, lutamos para que tudo isso seja recuperado para os servidores e para os trabalhadores. Importante lembrar que a valorização dos auditores fiscais é essencial para o bom funcionamento da máquina pública e de toda a sociedade, já que é o trabalho do auditor que garante a arrecadação dos recursos para o desenvolvimento das políticas públicas voltadas para os brasileiros. Assim, ganham importância temas como a indenização de fronteira, que virou lei há mais de 2 anos, mas que o governo insiste em não regulamentar, e a PEC 391, que fixa parâmetros para a remuneração da classe, essa proposta de emenda à Constituição, agora pensada a proposta 63 de 2015, que trata do assunto semelhante. Defendemos também a proposta 186 de 2007, que assegura autonomia à administração tributária e à lei orgânica do fisco. Feito o registro de apenas alguns dos temas importantes defendidos pela Anfip, concluo dizendo que o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido pela entidade ao longo dos seus 65 anos aparece em várias frentes. São os inúmeros os projetos de lei apresentados no Congresso.
nacional por sugestão ou com base nos dados da Anfip. Diversas universidades usam nossa produção e nossas publicações em suas aulas. O próprio governo, muitas vezes, nos tem como referência. E não foram poucas as conquistas administrativas ou jurídicas em defesa dos nossos associados. A verdade é que 22 de abril de 1950 para cá, muita coisa aconteceu, mas algo permaneceu inalterado: o compromisso da Anfip com os seus associados e com a sociedade brasileira. Muito obrigada.